reproduzir a metodologia computacional que usamos para predizer a ação de óleos essenciais utilizando o protocolo de quimioinformática em alvos moleculares de organismos vivos. Neste caso, a gente utilizou como organismo modelo a mosca Calliphoridae, uma espécie da mosca Calliphoridae, alvos moleculares da família Calliphoridae, que é uma mosca de importante interesse agropecuário, causadora da míase, ou popularmente conhecida como bicheira. Essa metodologia e os dados utilizados para desenvolvê-la estão publicados e disponibilizados no artigo publicado neste ano de 2023 na Scientific Reports. Dentro deste artigo, você tem a disponibilização tanto de informações dos scripts e os dados no GitHub de um dos nossos autores, que é o Frederico Carvalho. Se você clicar aqui, você acessará então o GitHub, onde na primeira pasta nós temos a base de ligantes de óleos essenciais, de compostos de óleos essenciais utilizados para fazer a triagem virtual e a determinação da similaridade dos clusters. E o segundo pasta nós temos os scripts, todos os scripts utilizados nesse trabalho, e na terceira pasta os alvos moleculares que foram estudados neste trabalho, com os templates, os modelos em cada uma das plataformas e os modelos finais utilizados para desenvolver esse trabalho. Bem, nós vamos exemplificar durante esses tutoriais apenas a análise da enzima acetilcolinesterase com o modelo para todos os outros alvos que nós estudamos neste trabalho. Então, antes de mais nada, a primeira etapa é a modelagem dos alvos, com a qualidade, a modelagem preditiva com qualidade. Depois, em seguida, com os alvos então modelados, nós vamos fazer a docagem dos ligantes, No caso aqui, a gente teve 651 ligantes, sequências Smiles, que compunham o nosso ligante, e essas 651 sequências Smiles foram geradas estruturas tridimensionais, usando o LigaPrep, considerando todos os estereoisômeros e tautômeros possíveis para cada sequência Smile dentro de um pH 6 e condições fisiológicas de moscas Calliphoridae. Então, com os ligantes que a gente vai utilizar aqui nesse trabalho e com os alvos modelados, a gente utilizou um supercomputador para poder fazer a docagem utilizando o Autodoc Vina. Então o Autodoc Vina e geramos a docagem de todas as posições. No caso aqui, então, nós temos 28.888 estruturas diferentes. Isso corresponde, então, a basicamente os 7.222 tautômeros e estereoisômeros possíveis de cada sequência Smile, vezes os 4 modelos. Então, isso nos deu 28.888 resultados de docagem gerados pelo Vina.
né, considerando os 4 modelos criados em 4 plataformas diferentes. Só fazendo um adendo ao vídeo, para você poder entender melhor, nós temos aqui, né, utilizando o PyMol, o receptor, esse aqui é o modelo gerado na plataforma SwissModel, e aqui estão os outputs gerados pelo docking molecular utilizando o Autodock Vina. Então aqui nós temos o ligante, o composto de óleo essencial retornado pelo Systematic X, depositado do banco Systematic X, calculado no LigPrep, os 15, né, os 16 aqui, né, os 15 enantiômeros e estereômeros possíveis, dada a condição fisiológica de mosca califorida, docados aqui apenas no receptor do modelo gerado pelo preditivo modelo pelo SwissModel. Então, se a gente apagar aqui, a gente vai ver lá a estrutura e aqui as 10 poses geradas no Autodock Vina para esse estereoisômero e tautômero possível. Aqui nós temos um segundo, né? Se a gente for gerando aqui, né, as conformações, confômeros gerados pelo docagem molecular, utilizando o Autodock Vina. Então, basicamente é isso. Então, o que a gente fez agora nessa primeira etapa foi pegar esses confômeros gerados pelo docking molecular usando o Autodock Vina e fizemos o recálculo de pontuação usando as funções, as 4 funções, né? Essa aqui já tem a função calculada pelo Autodock Vina, então a gente fez o rescore utilizando a função do ConvexPL, a função as 3 funções do SMINA, que é a D4, a decoys e a Vinard. Aqui. Então está aqui, né, a docagem, né, do ligante 1033, que é um composto de óleo essencial, que, né, para nós interessa mais apenas a estrutura e não o nome desse composto. Ele docado no modelo da acetilcolinesterase, usando a plataforma do Chimera, do Modeler, do SwissModel e do Fire2. E dentro de cada arquivo desse, então, nós temos os 10 modelos gerados pelo Autodock Vina. Com esses arquivos, então, a gente tem os logs aqui, os outputs do Autodock Vina. Nós vamos abri-lo aqui. Aqui. Beleza? Demora um pouco. Então aqui nós temos, né, o resultado, o output do Autodock Vina com as 10 melhores cálculos de afinidade do ligante 1033 em acetilcolinesterase. Então, com esses resultados, o nosso colaborador Frederico Carvalho desenvolveu um pequeno software, ainda em fase de desenvolvimento, em código Python, em que a gente consegue realizar o rescoring e a clusterização via caminhos. A primeira etapa, então, vai ser a criação de um sumário com os 3 melhores resultados os três resultados mais pontuados da docagem com o Autodock Vina. Para isso, a gente vem aqui no programa e simplesmente busca aqui
na nossa pasta os logs gerados pelo Autodoc Vina, o arquivo de configuração utilizado na docagem, que corresponde aos dados de centro e de tamanho da caixa de docagem, né? Nesse formato, no formato que é exigido pelo Autodoc Vina, com o exhaustiveness. Esse exhaustiveness ele foi utilizado justamente para a gente ter a melhor posição possível, né? É o número de modos e um range, uma variância de energia de 4 kJ por mol. Então, esse é o arquivo de configuração da docagem. A gente insere ele aqui e a gente tem que passar aqui por esse programa quais são o prefixo e o sufixo, né? O prefixo do log, que é essa informação aqui, essa informação aqui, result, né? Que o programa vai cortar naquela. Eu quero salvar aqui as 3 posições, né? E eu vou dar um nome para esse arquivo final de sumário Vina, né? Clicando aqui, se tudo correr bem, né? Aqui na pasta sumário, ainda não, aqui, tem que colocar aqui, parece que deu certo. Então, na página sumário, na pasta sumário, nós vamos ter um arquivo salvo em CSV, em que nós temos aqui o nome do ligante, o receptor em que ele foi docado, modelo 1, modelo 2, modelo 3, ou modelo 4, e as 3 maiores afinidades geradas pela docagem molecular usando o Autodoc Vina. Para a gente considerar mais de uma função de docagem, a gente vai ter que fazer o rescoring dessas poses, né? Do docking gerado pelo docking do Autodoc Vina. O que nós vamos fazer aqui simplesmente é recalcular as pontuações segundo outras funções de pontuação. Não se fará a redocagem desses ligantes. Nós vamos utilizar as poses geradas pelo Autodoc Vina e vamos fazer o recálculo utilizando mais de uma função de pontuação, usando diferentes critérios, né? Se é baseado em conhecimento, se é empírica, se é mista. E para isso a gente vem aqui na pasta de resultados gerados pelo Vina, que é o output. Buscamos pelo receptor, os receptores utilizados na docagem em formato PDB. Selecionamos, essa pasta tem que ser criada aqui dentro. Essas 2 pastas têm que ser criadas aqui dentro. Uma chamada rescoring e a outra chamada sumário. Esses são os arquivos para rodar as funções de rescoring, né? Aqui o Vina, aqui o Smina, as funções do Smina, e aqui as funções do Convex, a função do Convex TF. Então a gente seleciona os receptores. A gente seleciona então aquele arquivo para rodar a função
do Convex, que pode ser obtida no próprio site do Convex. Você acessa por aqui, Convex, PL, Docking. Você consegue acessar aqui, né? Aqui eu estou usando, no meu caso, estou usando para Linux. Então você consegue acessar o arquivo aqui no site do Convex PL, certo? Você digita no Google Convex PL e acessa esse arquivo que vai estar aqui. Esse arquivo aqui. Perfeito? Então, então a gente colocou aqui o arquivo que gera o rescore da função Convex. Eu vou selecionar novamente os três melhores scores. Eu vou salvar aqui como sumário. Agora, ao invés de Vina, eu vou colocar Convex. E aqui eu começo a rodar o rescoring isso vai demorar um pouco, né? Porque são, lembrando, são quase 30 mil poses de docagem, então isso demora um pouco. E ele vai começar aqui a fazer o rescoring, ou seja, ele vai pegar as poses geradas no Vina e vai recalcular as pontuações, né, de acordo com a função de pontuação do Convex PL. Aqui não vai aparecer nada, mas aqui ele já está rodando. Eu vou pausar esse vídeo para que ele não fique muito estranho, e assim que estiver terminando eu retorno. Essa barra ela vai correr aqui, ela vai, né? Quando ela chegar em 100%, significa que todos os quase 30 mil poses gerados pelo Vina foram recalculados usando a função do Convex PL. Então, a gente está quase finalizando o rescore utilizando a função Convex de todo o banco de ligantes de compostos presentes em óleos essenciais, né, que é um banco de 561 compostos gerados em tautômeros e estereoisômeros, que forma um total final de 7.222 ligantes. Então a gente tem, na verdade, 561 compostos presentes em óleos essenciais que foram gerados produzindo sequências Smiles, né, e um código Smile. E então, usando o LigPrep da Schrödinger, a gente gerou os 7.222 tautômeros e estereoisômeros possíveis para esses 651 compostos presentes de óleos essenciais, que formam o nosso banco de dados original. E então a gente tem um final de 7.222 que foram docados utilizando o Autodoc Vina. E agora foi feito o rescore utilizando a função Convex do algoritmo Convex PL, né, pegando as três posições primeiro. Então, se a gente vier aqui agora no sumário, a gente tem um outro arquivo, sumário convex.sv, e agora nós temos, né, os ligantes, o receptor e as três maiores pontuações geradas pelo rescore com a função Convex PL. A partir daqui, lembrando que este programa ele é um programa experimental, né, já frisando isso, é um programa experimental que foi desenvolvido pelo estudante de doutorado de Ciência e Computação Frederico Carvalho e está em desenvolvimento. Então agora nós passamos para a terceira ou segundo rescore, né, utilizando agora a função Svina.
Então a gente vem aqui, seleciona a função SMINA. A função SMINA ela tem três funções que nós utilizamos, que é a D4 Score, Decoy Score e Vinardo. Então a gente vai selecionar cada uma delas, começando com a D4, gerando três maiores funções de pontuação, né? Três maiores pontuações, e a gente vai gerar aqui um arquivo com o mesmo nome, só que agora a gente vai pôr a D4 e vai dar o start aqui no RayScore. Se você observar aqui no terminal, né, no caso eu estou usando o Ubuntu, né, eu sempre uso o Ubuntu aqui. No Windows eu acredito que isso não apareça, mas no Ubuntu, se você observar o terminal, você vai ver que aqui já começa a fazer, né, usando a função SMINA, fazer o RayScoring desses 7.222 tautômeros e estereoisômeros dos 561 compostos que formam um banco de ligantes de compostos presentes em óleos essenciais, obtidos pelo Systematic X, pela literatura e pela extração e caracterização de óleos de plantas presentes aqui no município de Pitangui, onde eu estou situado. Então, da mesma maneira, eu vou pausar o vídeo e aguardar até a finalização desse processo. Então, continuando aqui, nós terminamos aqui então o RayScore com a função AD4, e aqui então nós teremos o arquivo gerado, né, o sumário formato CSV, contendo o RayScoring das poses geradas pelo Autodoc Vina, na docagem molecular pelo Autodoc Vina, e feito o RayScore usando o SMINA, utilizando a função de pontuação, essa função de score, AD4 do SMINA. Então, se a gente abrir o arquivo, a gente tem aqui os ligantes, né? Aqui são todos os estereoisômeros. Aqui é o composto 1033 de óleo essencial, né, do Systematic X, gerando aqui, então, no caso, 15 estereoisômeros e enantiômeros possíveis. Cada um desses estereoisômeros e enantiômeros possíveis foi docado em cada um dos receptores. E aqui com a RayScore a gente tem os três RayScores, as três pontuações maiores, de maior ranking, para a função AD4. Bem, então agora nós vamos passar para a próxima função. A gente fez com a função AD4 do SMINA, vamos passar para a função decoys do SMINA. Então aqui a gente muda a função, os três maiores scores mais bem pontuados, né, aqui no caso, e nós vamos então salvar aqui novamente aqui o próximo sumário, só que agora com a função decoys. Então a gente coloca aqui decoys, e está pronto aqui. É importante sempre lembrar de mudar esse sumário, senão ele vai sobrescrever o arquivo anterior. Então cheque bem as informações, porque se você não estiver muito checado aqui, você pode sobrescrever o mesmo arquivo e gerar um erro. Então, é importante você checar todas as informações aqui antes de rodar o RayScore. Clicando aqui, você vai começar a gerar o RayScore, né? Ele está se processando já o RayScore aqui usando a função decoys do SMINA. Nós vamos ter que aguardar novamente. Eu vou pausar aqui o vídeo
e aguardar até que todo o rescoring do banco de ligantes de compostos presentes em óleos essenciais seja rodado aqui, seja feito o rescore usando a função decoys. Então, dando sequência aqui, a gente vê que agora finalizou aqui o rescoring de todos os ligantes usando a função decoys. Então está aqui o arquivo CSV com as pontuações obtidas, né, usando a função decoys. E agora nós faremos o nosso rescore utilizando a última função do Smina, que é a função Bernardo, né? Aqui que é importante, né? Você tem que selecionar, nunca esqueça de selecionar aqui e alterar aqui o nome, porque senão ele vai sobrescrever o arquivo que está lá. Então, quando eu coloco aqui sumário Bernardo, vai ser os resultados de rescore da função Bernardo. E aí, novamente, eu vou dar um restart rescoring e vai começar aqui a fazer o recálculo das pontuações, obedecendo aqui a função de pontuação do Smina, o Bernardo. Assim, então agora aqui nós finalizamos aqui o rescoring usando a função Bernardo do Smina, e aí se a gente for lá, vai estar aqui criado o arquivo CSV com as pontuações calculadas pelo Smina. Então o que eu queria dizer que, né, isso aqui, né, são o composto constituinte de óleo essencial do banco de dados Systematic X 1033 nas os 15 estereoisômeros e enantiômeros possíveis, tocados nos 4 receptores, e aqui usando as 4 funções de scoring selecionadas, né? Então, dessa maneira, nós temos o primeiro conjunto de dados, e assim a gente termina o nosso primeiro vídeo tutorial.